Aprenda a construir uma das formas arquitetônicas mais revolucionárias que existe atualmente. Segundo o Instituto Americano de Arquitetura, é considerado a estrutura mais forte, mais leve e mais eficiente que o ser humano já desenvolveu. Essa estrutura, que a gente chama de domos geodésicos, é uma estrutura extremamente inteligente, encantadora e que tem crescido exponencialmente em todo o mundo, seja para se fazer chalés de Airbnb, seja para poder se construir estufas, viveiros, salões de evento, espaços terapêuticos. E eu convido você a conhecer um pouquinho mais sobre essa estrutura agora nesse vídeo. Atualmente no Brasil a gente tem um mercado em plena expansão, onde que há uma procura enorme de pessoas que desejam construir esse tipo de domo, seja para Airbnb, para colocar na sua chácara, para no seu sítio, seja para pessoas que querem construir um salão de eventos, sejam para pessoas que querem inserir no seu espaço terapêutico, sejam para pessoas que querem produzir alimentos com estufas, viveiros, e faltam profissionais capacitados para poder executar. É o que eu chamo de oceano azul, ou seja, a gente tem um mercado gigantesco, crescente, onde que há poucas pessoas prestando esse serviço. E é tão pouca gente que esses profissionais que existem já estão com a agenda lotada até o final do ano ou até o ano que vem. Sendo assim, é uma grande oportunidade para quem quer entrar nesse universo, seja para poder prestar serviço, seja para poder construir o seu, para poder alugar no Airbnb, no Home, no Booking. Então, é um grande momento para poder aprender domos geodésicos. Esse curso ele é voltado tanto para profissionais da construção civil, sejam marceneiros, carpinteiros, engenheiros, arquitetos, sejam empreiteiras, construtoras, como também para pessoas que desejam investir em pousadas, glampings, cabanas de aluguel, seja também para pessoas que querem construir o seu próprio domo, mesmo que não seja para rentabilizar sobre ele. Tem muita gente que vê isso como um hobby. Então, a gente tem alunos de diversos perfis. Então, a gente tem, por exemplo, o Rodrigo Cotrim, que é um parceiro nosso que aprendeu, fez o nosso curso online e hoje tem a sua própria empresa e está oferecendo um serviço de construção de domos geodésicos, enxergou nisso uma grande oportunidade, viu aí uma possibilidade de rentabilizar, de poder criar uma empresa próspera. Temos também o Cleomar, que é uma pessoa que foi uma das primeiras pessoas que construiu seu próprio domo através dos nossos cursos. Ele construiu um domo para espaços terapêuticos e recebe uma quantidade bem grande no espaço dele em Santa Catarina. E agora, nesse exato momento que eu estou gravando esse vídeo, está construindo o seu segundo domo, que é um espaço para poder fazer massagens, para poder fazer reiki, enfim, diversos tipos de práticas holísticas. A gente tem também o Fred, que é um francês que está atualmente morando no Brasil e construiu um domo inicialmente para Airbnb, ou seja, para aluguel, para locação na sua chácara. E o negócio deu tão certo que ele construiu uma empresa que presta esse tipo de serviço e também acabou de construir o seu segundo domo, onde que ele viu a possibilidade que a agenda estava tão lotada que ele viu a possibilidade de construir um segundo domo para poder dar conta da demanda. Então, são muitos e muitos casos que a gente já tem há bastante tempo de pessoas que têm aprendido com a gente e têm transformado esse conhecimento em uma fonte de renda, em uma empresa, como prestador de serviço ou como uma pessoa que oferece um serviço de aluguel, de Airbnb, enfim. Assim como pessoas que construíram para si próprios, simplesmente como um espaço de meditação, para um espaço de cultivo, ou simplesmente como uma escultura, um playground. A gente tem uma gama bem grande de alunos dos nossos cursos presenciais e online que enxergaram nessa possibilidade de entrar nesse universo dos domos geodésicos e se encantaram tanto que muitas vezes até mudaram de profissão, mudaram de vida completamente e transformaram esse conhecimento em uma forma rentável e próspera para a sua própria vida, para a sua família. Salve Jorge! Jorge Maron. O Jorge é um cara que ele é referência, né? América do Sul, eu acho que até pode considerar no mundo, nas geodésicas, nas habitações não convencionais, bambu. E é um cara muito estudioso, muito profundo, né, no conhecimento.
E acima de tudo, ele é um bom professor. O Jorge, ele sabe ensinar, ele tem um dom de ensinar. E então eu já disse até para ele no primeiro curso que eu fiz, já fiz 4. Falei, Jorge, você transforma um assunto tão complexo e ensina de uma forma muito simples, né? Então, unir conhecimento com o dom de ensinar, aí é sensacional. Então, só tenho a agradecer ao Jorge. Tamo aí, Jorge. Serra da Canastra, um domo frequência 4, 10 metros. Fizemos um mezaninho, estamos acabando. Em breve a gente vai ter o prazer de te receber aqui, beleza? Eu comecei nesse mercado de domos geodésicos há mais de 10 anos, na realidade no ano de 2011, ou seja, há 12 anos mais especificamente. E quando eu comecei, havia pouquíssimas empresas que prestavam esse serviço no Brasil. Havia pouquíssima informação, seja em livro, seja na internet, seja em vídeo do YouTube. E eu tive que percorrer uma longa jornada de aprendizado, de busca, de pesquisa, de experimentos, para poder chegar hoje e ser reconhecido como uma das principais referências nessa estrutura, seja no Brasil, seja internacionalmente. Nessa jornada, eu tive que colher muitas informações, principalmente fora do país. Então, eu tive que buscar informações no Chile, na Argentina, no Uruguai, que são países próximos aqui ao Brasil, que já tinham um desenvolvimento nesse tipo de estrutura, e também em países como os Estados Unidos, Espanha e outros países que tinham já empresas e pessoas que tanto construíam como ensinavam, e também que já tinham publicado livros e já tinham colocado a informação aí, principalmente na internet, gratuitamente, para poder, pouco a pouco, ir preenchendo as lacunas e fazendo os experimentos aqui dentro do contexto do Brasil, com os materiais que existem no Brasil, com a mão de obra que existe no Brasil e com as condições climáticas que existem no Brasil. Então eu tive que percorrer uma longa jornada para poder ir colhendo pouco a pouco e encaixando todos os elementos para poder hoje oferecer para vocês em um curso toda essa informação de 10 anos compilada em poucas horas e com um nível de qualidade de ensino, com um método de ensino, com um nível de conhecimento e principalmente uma rede de pessoas que está trabalhando com isso, permitindo que torne muito mais fácil do que foi para mim percorrer toda essa jornada. Hoje eu falo, o conhecimento que eu entrego para vocês não são 40 horas, 50 horas de aulas, são mais de 10 anos, 12 anos aproximadamente, compilado nesse período, por uma pessoa que é considerada um dos maiores pesquisadores e que, sim, sou a pessoa que mais publicou, a pessoa que mais produziu conteúdo, a pessoa que mais gravou vídeos, que escreveu livros e que mais capacitou pessoas em língua portuguesa. Desde 2018, eu tenho me dedicado intensamente a ser um professor e ser uma pessoa que tem capacitado as pessoas que estão atualmente prestando serviços ou estão construindo seus próprios domos, e a gente vem lapidando pouco a pouco todo esse conhecimento para hoje estar podendo entregar em alto nível esse conhecimento através de um curso online feito com altíssima qualidade, com profissionais fazendo todo o trabalho da gravação, iluminação, áudio, edição, tomando um cuidado extremo para que isso se torne algo fácil, algo prazeroso e algo que permita um aprendizado muito rápido. Então, não é exagero dizer que vocês conseguem absorver 10, 12 anos de conhecimento em poucas horas hoje em dia. Então, olha o salto que é possível se fazer atualmente em um momento que é muito propício para poder se aprender isso. Então, esse conhecimento que eu entrego hoje em dia para as pessoas é muito valioso e vocês estão bebendo de uma fonte riquíssima de informação que é, como eu falei, altamente reconhecido, não só no Brasil, mas internacionalmente. Na minha trajetória como pesquisador e um desenvolvedor das tecnologias de domo geodésico aqui no Brasil, eu
apliquei uma diversidade muito grande de métodos, sejam métodos com conectores, métodos sem conectores, métodos com madeira, métodos com bambu, métodos utilizando outros materiais alternativos como PVC, como tubos de aço. E na minha pesquisa eu tive uma capacidade de poder fazer uma abrangência muito grande, uma pesquisa muito grande de materiais. Sendo assim, eu tive a oportunidade de testar e validar os melhores métodos construtivos com os melhores materiais e poder aplicar isso dentro da realidade brasileira, que é uma coisa especificamente minha, que tem uma característica muito peculiar, porque eu não sou uma pessoa que desenvolveu só um jeito de se fazer domos geodésicos, que é o caso da grande maioria das pessoas do mundo, que só faziam um método construtivo, um tipo de cobertura, um tipo de design. Eu consegui abranger uma grande diversidade de possibilidades com a finalidade não só de poder estender o leque de opções de serviços e de produtos que a gente oferece, mas principalmente para poder tornar acessível para os mais diversos tipos de públicos. Então, o meu objetivo ao ensinar domos geodésicos não é só ensinar para pessoas que querem fazer um domo geodésico de alto padrão, porque muitas vezes, assim, a gente constrói domos geodésicos de alto padrão para Airbnb, justamente porque quer atingir um público A ou um público AA. Mas também eu ensino métodos que são extremamente simples, extremamente baratos e extremamente fáceis de serem construídos, justamente para poder abarcar também um público, seja que não quer investir tanto nesse tipo de estrutura, seja que não tem uma capacidade financeira alta para poder fazer um domo. Então, o meu método é o único no mundo que abrange uma diversidade de possibilidades para poder contemplar os mais diversos tipos de pessoas. Então, seja para você fazer um abrigo provisório enquanto você constrói a sua casa, seja de qual forma que seja para uma pessoa que quer fazer uma barraca de camping em um lugar remoto, seja para uma pessoa que quer desenvolver um domo de alto padrão, de luxo, enfim, a gente consegue abarcar uma diversidade que, sim, vai contemplar exatamente aquilo que você necessita e que você conseguirá encontrar dentro do meu método a forma construtiva mais adequada para você. Então, o único método do mundo que ensina, inclusive, os dois métodos construtivos mais comuns, que são os métodos com conectores, como estes, que são sistemas nos quais a gente faz a união das peças de madeira, ou de bambu, ou de PVC, ou de aço. E também eu ensino os métodos sem conectores, através de encaixes muito precisos e que também são um dos métodos mais bonitos e mais adequados, inclusive, para habitações do mundo, em que é possível se desenvolver sistemas construtivos muito perfeitos, com encaixes muito perfeitos e que dispensam os conectores metálicos. Não há ninguém no mundo e não há nenhum curso online ou curso presencial que eu conheça que consegue oferecer essa abrangência de recurso. Então, é um dos cursos mais completos do mundo e eu desafio quem duvida a encontrar algum que seja igual. Então, realmente eu me dediquei durante muitos anos a aprender tudo que eu aprendi e hoje eu entrego o que a gente tem de melhor e mais alto nível e com um conhecimento muito refinado justamente para poder facilitar o caminho de vocês. Então, é um curso que vale muito a pena justamente porque é algo muito precioso que está sendo compilado, sintetizado e entregue de uma forma muito simples, muito didática, muito clara e muito fácil e prazerosa de ser executada. Os domos geodésicos são estruturas que se tornaram difundidas em todo o mundo, principalmente através de uma figura, um grande pensador, um grande filósofo, um grande arquiteto, um grande engenheiro, chamado Richard Buckminster Fuller, também conhecido como Bucky. O Bucky é um norte-americano que viveu aí no século XX e que deixou um grande legado para a humanidade, e sendo um desses grandes legados, o mais famoso e o mais impactante, os domos geodésicos. Buckminster Fuller foi um dos pioneiros do pensamento da sustentabilidade e uma pessoa que buscou incessantemente criar soluções para os mais diversos tipos de problemas que afligem o ser humano, seja na área de habitação, seja na área de transportes, de energia, de alimentação e principalmente de educação.
Buckminster Fuller é uma das figuras mais iluminadas e um dos maiores pensadores do século XX, do mesmo nível de Einstein, Nikola Tesla e outros grandes pensadores. Não é tão conhecido no Brasil, mas principalmente nos Estados Unidos e na Europa é reconhecido como uma das mentes mais brilhantes do século passado. O principal artefato, como ele mesmo chamava, que ele deixou de legado, foram os domos geodésicos. E esses domos geodésicos ele criou a partir dessa figura geométrica, que a gente chama de icosaedro. Ico é 20 e edros são faces. Basicamente vem do latim e principalmente da cultura grega, muito difundido através de um livro de Platão, que foi um filósofo grego que viveu no século passado e chegou até a gente, no qual é reconhecido como um dos sólidos platônicos. Parece algo confuso, difícil de ser entendido, mas é muito, muito simples de ser compreendido, principalmente através do meu método didático. Você vai perceber que, por incrível que pareça, a geometria é algo lindo e maravilhoso, que faz parte, inclusive, dos princípios básicos de formação do universo. Ou seja, independente das crenças e religiões, o universo é geométrico. E essa é uma das figuras que compõem o universo. Não é à toa que a gente fala que os domos geodésicos fazem parte da geometria sagrada, que nada mais é do que as formas geométricas que estão compostas em toda a criação, seja nas plantas, nas árvores, nas folhas, nos animais, diversos tipos de crustáceos, nos minerais, enfim, nas galáxias. Todo o universo é formado através de geometria. E a geometria sagrada nada mais é do que a matriz presente nessa geometria. Então, o icosaedro é considerado uma das figuras perfeitas justamente porque tem 20 triângulos iguais. E dela é que se desenvolve a maioria dos domos geodésicos. Essa figura foi de onde partiu todo o conhecimento a respeito dos domos geodésicos e toda a tecnologia que a gente utiliza até hoje. Basicamente, Buckminster Fuller se utilizou dela para poder subdividi-la mais vezes e esferilizá-la, ou seja, pegar essa figura e fazer com que ela tenha uma complexidade maior de barrinhas e de pontos de conexão. Como que acontece isso? Essa figura ela está dentro de uma esfera imaginária, ou seja, cada ponta dessa está tocando uma bola, uma esfera. Então ela está dentro de uma bola. Dá até para poder ver se eu giro ela aqui. Ó. É uma esfera, perfeito? O que a gente faz para poder transformar isso num domo geodésico? A gente fraciona cada barrinha dessa, que a gente chama de aresta, várias vezes e esferiliza esses novos fracionamentos, como vocês vão ver aí nas imagens em 3D. A partir desse princípio básico de fracionamento, que a gente chama de frequência, é que surgem essas formas que a gente enxerga mais arredondadas, mas todas elas partem dessa figura geométrica, que é o icosaedro. Isso, na época do Buckminster Fuller, era tudo feito manualmente, através de cálculos, geometria, seno, cosseno, diversos tipos de ângulos e vários tipos de cálculos, de teorias que necessitavam de uma pessoa especializada nesse tipo de cálculo para poder se fazer. Isso pouco a pouco foi mudando até chegar ao desenvolvimento da internet e principalmente dos softwares, dos sistemas de computacionais. Hoje, calcular o domo geodésico, por incrível que pareça, é a parte mais fácil. Então, a gente utiliza aqui na Meríndia e grande parte dos construtores do mundo um software gratuito de código aberto que é considerado o melhor software, é considerado o mais completo e que permite as maiores possibilidades de construção de domos geodésicos, que foi feito por um russo e está disponível para todos vocês. Então, calcular e chegar em todo o processo de medidas e ângulos que são necessários para se fazer o domo geodésico, hoje se tornou algo extremamente fácil. Então, para você que tem um certo receio de que, nossa, eu não sei matemática, eu não sei geometria, não se preocupe. Eu também não sou uma pessoa especializada nesse tipo de conhecimento, mas mesmo assim consigo fazer todos os cálculos e achar todos os ângulos e medidas facilmente através desse software. Então, a evolução do sistema computacional permitiu com que a parte que era mais difícil, que era encontrar essas medidas, hoje se torne a parte mais fácil. Então, é um grande momento também para poder se aprender domos, justamente porque
toda essa etapa de cálculo é a parte mais fácil hoje em dia de ser executada. Therefore, the only way we can possibly take care of our body is through a design revolution, doing more with less. Buckminster Fuller levou a geodésica para todo mundo e ela é considerada uma estrutura altamente revolucionária porque permite com que se construa estruturas muito rapidamente, que tenham uma resistência muito grande e que são feitas de materiais muito leves. Então a gente consegue cobrir vãos imensos, como por exemplo estádios que têm mais de 200 metros de diâmetro, ou estruturas gigantescas como por exemplo a Biosfera Montreal, que foi o primeiro megadomo que o Buckminster fez no Canadá, em Quebec, que tinha 60 metros de diâmetro, e também utilizou ela para diversos tipos de aplicações em áreas remotas, porque ela tem uma incrível capacidade de resistir às intempéries fortes, como ventos fortes, nevascas, inclusive tsunamis, terremotos. Inclusive há diversos casos registrados de domos que resistiram intensamente a eventos climáticos que simplesmente devastaram todas as casas ao redor e eles só sofreram pequenas avariações. Então é uma das estruturas mais inteligentes em termos de economia de recurso, eficiência energética e também com uma grande capacidade de resistência. Então, o domo, atualmente, ele tem um patamar que nenhum outro tipo de estrutura consegue chegar nem próximo, porque é uma estrutura também relativamente muito fácil de ser construída. Muitas pessoas no mundo, nesse exato momento, estão construindo seus próprios domos, seja na sua garagem, seja no seu quintal, seja na sua varanda, justamente porque você precisa de máquinas muito simples, você precisa de procedimentos muito simples e você precisa de pouco espaço para poder executar. Então, o Buckminster Fuller, ao desenvolver esse tipo de estrutura, ele queria exatamente isso, que se tornasse uma estrutura econômica, que pudesse ser difundida por todo mundo, que pudesse ser resistente, pudesse ser leve e também pudesse ser fabricada facilmente com materiais locais e poucas ferramentas, ou seja, é uma estrutura que possui uma tecnologia de resistência avançada, mas ao mesmo tempo um processo de fabricação relativamente bem simples. E hoje, com o nosso curso online, você pode ter acesso a essa informação de alto nível, compilada e sintetizada, de uma forma que você consiga aprender isso rapidamente e poder ter todo o suporte da nossa equipe para poder tirar suas dúvidas e poder ter todo o acompanhamento aí dos seus projetos para você ter a segurança e a qualidade necessária para poder executá-lo. Se você ficou interessado, a gente está com vagas abertas para o curso online de domos geodésicos, que mais do que um simples curso, é a maior comunidade de aprendizado de domos geodésicos que existe no mundo. Por quê? Porque além dos vídeos onde você vai aprender todo o passo a passo, que foram gravados em altíssima qualidade, com todo um cuidado de iluminação, de áudio, de edição, em alto nível, você também vai poder participar da maior comunidade de pessoas que estão aí, não só aprendendo, mas também fornecendo produtos e serviços nessa área. Você pode conseguir apoio para o seu próprio domo, você vai ter uma rede de suporte sempre que você tiver dúvidas e também a gente desenvolveu um aplicativo próprio onde que você vai ter acesso do seu celular a toda essa comunidade, todos os vídeos, em qualquer momento. Basta ter uma internet, um Wi-Fi conectado e você vai ter o acesso ao conhecimento sempre que você quiser aprender. O curso pode ser executado em pouco tempo, então são aproximadamente 40 horas de aula. Então, não é um curso que você vai ter que dedicar anos a fio para poder aprender. Com uma dedicação de alguns meses ou algumas semanas é possível se aprender tudo que a gente está passando e você pode ter aí o acesso à maior rede de informações sobre domos geodésicos que a gente tem no planeta, porque não há ninguém que construiu algo tão grande como a Ameríndia está fazendo. Então, é uma grande oportunidade e um grande diferencial que só o nosso curso tem. Você não vai conseguir ver nada e não vai ter acesso a essa informação em nenhum outro lugar. Como eu falei, é um curso que a gente ensina métodos com conectores e sem conectores. E é o curso mais completo justamente por isso, que você vai poder encontrar o melhor método para você, pode encontrar os materiais, a gente fornece as planilhas que a gente utiliza de custo, a gente fornece os fornecedores que fornecem os melhores materiais com o melhor preço. Então você vai ter aí uma comunidade de suporte de aprendizado
muito grande que vai facilitar e muito o seu caminho. Então você vai conseguir economizar muito, você vai conseguir fazer com que seu processo seja muito mais rápido, muito mais bem feito, muito mais bem acabado e ter acesso à maior rede de pessoas que estão prestando esse serviço no Brasil. Então, é uma oportunidade também para quem quer se tornar um empreendedor ou prestar serviço. Então, é uma formação continuada. Se você, em determinado momento, atingir um nível profissional, a Meríndia pode ser uma ponte para poder te conectar com outras pessoas que têm necessidade de construir seus domos. Isso já acontece. Tem diversos alunos nossos que, nesse momento, se tornaram profissionais e estão prestando serviço para os domos que a Meríndia tem construído. Porque, como eu falei, é uma demanda muito grande de profissionais e, como existe poucos, a gente está capacitando pouco a pouco exatamente para que essa rede possa oferecer um serviço de alta qualidade e conectar a demanda com os profissionais qualificados. Então, é uma baita oportunidade. Isso é a primeira vez que surge, não só no Brasil, mas no mundo. Então, a comunidade é o grande diferencial do nosso ensino. Então, se você ficou a fim de poder participar da maior comunidade de aprendizado de domos geodésicos que existe no planeta, clica no botão abaixo e faça sua inscrição, que eu garanto para você que você não vai se arrepender. Fazendo sua inscrição agora, você tem acesso imediato à nossa comunidade de aprendizado, onde que você vai ter todo o suporte para tirar suas dúvidas e todo o acesso à nossa rede. E você tem 2 anos para poder concluir o curso. Depois de concluído, você ainda vai ganhar um certificado da Meríndia, certificando que você é um construtor agora que aprendeu a fazer domos geodésicos de alto nível, de alta qualidade. E você pode fazer o pagamento através do boleto, através do Pix, através de cartão de crédito e de débito, inclusive podendo parcelar em várias vezes, inclusive com 2 cartões. Então você vai ter aí toda a tranquilidade para poder fazer o pagamento e ter acesso à nossa comunidade da melhor forma que você escolher. Inclusive com 7 dias de garantia, para você ter a tranquilidade de poder conhecer a nossa comunidade, conhecer as nossas aulas, assistir com calma e também perceber o alto nível de qualidade que elas têm. Ok? Eu gosto muito de uma frase de um famoso arquiteto chamado Le Corbusier, que ele fala: as coisas não são revolucionadas através de revoluções. A verdadeira revolução está na solução dos problemas existentes. Para mim, os domos geodésicos representam uma grande revolução através da solução para diversos tipos de necessidades e problemas de habitação ou de encerrar espaços. Buckminster Fuller, ao desenvolver essa tecnologia, sonhava com a possibilidade de criar uma estrutura que fosse bonita, encantadora e que fosse inspirada na geometria natural, na geometria da criação do universo, na geometria sagrada, e que trouxesse todo um sentimento de encantamento e, ao mesmo tempo, fosse algo que fosse fácil de ser construído, algo que fosse leve, que fosse resistente e que pudesse encerrar um espaço de harmonia, de paz, de tranquilidade. E é exatamente isso que os domos geodésicos que fazem. Eles trazem um encantamento, trazem uma vibração e uma frequência energética capaz de encantar as pessoas, não só no nível consciente, mas até inconscientemente. É impressionante quando as pessoas entram pela primeira vez no domo, como que elas se sentem bem, como que elas sentem uma paz, uma tranquilidade, um acolhimento e ao mesmo tempo ficam extremamente encantadas com a beleza dos domos. Então, mais do que uma simples tecnologia revolucionária, os domos geodésicos têm um poder mágico de poder encantar, de poder transformar consciências e semear no mundo uma nova consciência. Então, essa, para mim, é uma das tecnologias que eu mais gosto de trabalhar, justamente porque me sinto que eu estou implantando não só uma estrutura arquitetônica, mas a gente está fazendo como uma acupuntura sobre a Terra, no qual a gente está trazendo vibrações de paz, de harmonia, de tranquilidade e de prosperidade para os ambientes que eles estão inseridos. Muito obrigado e espero você na nossa comunidade de domos geodésicos.